Tá gravando. Boa noite, eu sou o professor Guilherme, sejam todos muito bem-vindos à mentoria de redação para o concurso nacional unificado. E na aula de hoje, iremos recapitular a estrutura do nosso texto com 3 aspectos, tá? Ou seja, 3 tópicos frasais. E vamos também redigir um texto, que é o mesmo texto que o Alexandre utilizou lá do bloco 7, na aula de hoje, que tem 3 tópicos. Deixa eu pegar aqui. Primeiro eu vou recapitular a estrutura, depois a gente vê o tema e depois a gente escreve a redação, combinado? Então vamos fazer. Todo mundo pega papel e caneta. A aula está sendo gravada. É a última vez que eu vou falar sobre estrutura e dessa vez eu vou passar vários detalhes importantes para a gente não ter que voltar nesse aspecto. Então, vou colocar aqui, ó. Tá todo mundo me vendo aí? Ótimo. Tá todo mundo vendo. Qualquer coisa, vocês vão me falando, porque eu não tô vendo vocês nesse momento, tá? Não tô vendo vocês. Então, vou colocar aqui, ó. Em geral, textos de 30 linhas possuem 3 aspectos. 3 aspectos. Aí nós vamos ter aqui, vou colocar em preto. Nós vamos ter a introdução. O que vai ter nessa introdução, professor Guilherme? Você vai ter o seguinte dentro da sua introdução. Você vai ter 3 coisinhas aqui dentro da sua introdução. Na verdade, 2. Você vai ter o tema e você vai ter os aspectos. Na redação que a gente vai construir hoje, a gente vai ter o aspecto 1, o aspecto 2 e o aspecto 3. Bacana? O aspecto 1... Tá, daqui a pouco eu falo sobre essas questões dos aspectos dentro do desenvolvimento. Vamos avançar. Agora, nós vamos para o desenvolvimento. Nós vamos para o desenvolvimento. Vamos colocar aqui. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Olha, o seu desenvolvimento, vou colocar aqui em azul. Ele vai ter 3 elementos. 3 elementos. Tópico frasal. Ele vai ter um tópico frasal. Ele vai ter uma causa. E ele vai ter uma consequência. E ele vai ter uma consequência. Anotem aí. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou digitar para vocês. O tópico frasal, coloquem aí. Uma observação. O tópico frasal é o ponto central do seu parágrafo. O tópico frasal é o ponto central do seu parágrafo. É a ideia-chave do seu parágrafo. Perfeito? A causa é o porquê do tópico frasal. Outra observação, a causa é o porquê do tópico frasal.
Mais uma observação: a consequência é a explicação ou argumentação da causa. Perfeito? Perfeito. Pode repetir, Guilherme, por favor? Qual dos itens? A causa é o porquê do tópico frasal. A causa é o porquê do tópico frasal. A depois... consequência é a explicação ou argumentação da causa. A consequência é a explicação ou a argumentação da causa. Boa noite, dona Sônia. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fábio. Boa noite, Camila. Boa noite, Alexandre. Quem mais está aí? Boa noite, Sônia. Prontinho, Fábio? Boa. Continuando aqui, agora eu estou indo lá para a página, para outra página. Eu não estou vendo vocês. Se vocês precisarem falar alguma coisa, me chama aqui. Ainda aqui no desenvolvimento, ó, o seu desenvolvimento, ele vai trazer o conceito, ele vai trazer características da problemática, né, do tema, características. Ele vai trazer causas e consequências, óbvio. E causas e consequências. Mais uma observação aí, por favor. Coloca aí uma observação. Anuncie na introdução os aspectos que serão trabalhados no desenvolvimento. Anuncie na introdução os aspectos que serão trabalhados no desenvolvimento. Abre parêntese, relação de coerência. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? E a conclusão, em defesa da professora Maria, né? Existem dois tipos de conclusão, gente. A conclusão de retomada, onde você vai fazer uma análise ali, né? Retomada do tema, ou seja, você vai retomar os aspectos, os tópicos frasais. E tem a conclusão de avanço, onde você vai trazer uma proposta de solução ou uma intervenção, né? Uma intervenção. Duas observações. A sua conclusão pode ser de retomada ou pode ser de avanço ou de intervenção. Aqui você fica mais confortável e ali também pode existir ali dentro da cobrança da sua questão discursiva, já o avaliador pedir, eu quero uma intervenção. E você vai conseguir identificar. A gente vai trabalhar isso nesse curso. Isso tudo aí que eu falei até agora, que eu vou além, eu quero que vocês peguem bem essa estrutura, então eu vou dar um mini exemplo aqui. Isso tudo que eu falei até agora, nada mais é do que o padrão clássico de discurso, tá? Padrão clássico de discurso. Vamos dar um exemplo agora
desse padrão clássico de discurso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo bem simples, tá? Um exemplo bem simples para todo mundo pegar. Vamos colocar aqui como tema, nosso tema vai ser McDonald's. Vou colocar aqui, ó. McDonald's. McDonald's, que é uma coisa que todo mundo gosta, né? McDonald's. Aí nós vamos ter aqui, ó, como tema. Tema. O sanduíche Big Mac. Aí nós vamos ter aqui aspectos. Vamos colocar aqui 2 aspectos, tá? Aspecto 1. O sabor do sanduíche. Aspecto 2. A apresentação do sanduíche. Vou parar aqui para fazer uma pergunta. Alguém aqui tem alguma dúvida que o tema é o sanduíche Big Mac e que os aspectos que serão trabalhados no desenvolvimento 1 e 2, já que aqui nós temos 2 aspectos, é o sabor e a apresentação desse sanduíche? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vamos lá, gente. Eu não tenho bola de cristal, tenho que ouvir. Não. Nenhuma dúvida. Ficou muito claro, né? Tá bem claro. Tá bem claro. Perfeito. Então, ó, o que você vai trazer na sua introdução? O que você iria trazer? Óbvio que a gente não vai fazer esse texto, né? Isso aqui é um exemplo. O que você iria trazer na sua introdução? Você iria trazer na sua introdução o tema, que seria Big Mac, é o tema. Aspecto 1, sabor. Aspecto 2, apresentação. Apresentação. Todo mundo copiou até aí? Pode perguntar. Eu tô na folha de escrita, não estou vendo, mas quem levantou a mão pode perguntar. Talvez Professor, eu não entendi esse aspecto 2, apresentação, como é isso? a apresentação do sanduíche. Ah, tá. Aí as características, né? As causas e as consequências. Tá, causas e consequências. Ok. Entendeu? As Entendi. características você vai falar na introdução. Tá. Aqui no... No sabor, né? Não, no Big Mac. Isso, lá no tema e na introdução você vai trazer alguns conceitos, características. Tá. Já que na apresentação, no caso aqui, como seria aspecto 2, a gente já iria trabalhar o aspecto 2 dentro do desenvolvimento, né? Isso. E aí lá nós vamos fazer o tópico frasal. Vou colocar aqui, ó, para vocês. Eu vou colocar bem detalhado, mas bem detalhado mesmo, para não restar mais dúvida, tá?
Ó, desenvolvimento. 3 elementos. 3 elementos. Tópico frasal. Causa e consequência. Causa e consequência. Aí vamos colocar aqui, ó. Aspecto 1. O que vai ter dentro do seu aspecto 1? Dentro do seu aspecto 1, você vai falar sobre o sabor. Aí nós vamos ter o tópico frasal, a causa 1. Gente, tá vendo que eu tô colocando aqui um ponto? Ó, daqui a pouco eu digo o porquê disso. E a consequência de número 1. Esse ponto aqui, olha, que eu estou colocando, isso aqui significa o final dos períodos, trazendo os 3 períodos aqui. Então, ó, você já consegue identificar que o aspecto 1 é o sabor. Se trata do sabor. O tópico frasal de número 1 é que ele é ruim. É o que você acredita. Você acredita. Lembrando que a gente sempre vai trazer na terceira pessoa. Por que ele é ruim? Qual é a causa que ele é ruim? Porque ele é gorduroso. E qual é a consequência? A consequência você vai trazer aqui, olha, uma explicação ou uma argumentação. Ou uma argumentação. A2, mesma coisa no A2. Aspecto 2. Aspecto 2, que é a apresentação. Apresentação. Aí, tópico frasal 2, aqui vou até colocar aqui, tópico frasal 1. Pontinho aqui de período, causa 2. Pontinho de período, consequência. Consequência 2. Vai passar aqui da folha, mas não tem problema não. Não é uma redação, a gente está explicando aqui. Qual é o aspecto 2? A apresentação. A apresentação, qual é o tópico frasal? A apresentação é boa. A apresentação é boa. Por que que ela é boa? Por que é boa? Aí a causa. Vou colocar aqui, público-alvo. Atinge o público-alvo, que acreditou que é boa. E a consequência 2, a mesma coisa. Explicação ou argumentação. Vamos para a conclusão? Alguém tem alguma dúvida sobre como o texto deve ser estruturado? O que é um tópico frasal? O que é uma causa? O que é uma consequência? Vamos lá, gente? Nenhuma dúvida? Vou entender que ninguém tem dúvida, tá? Vou apagar aqui esse iniciozinho só para colocar aqui agora a explicação. A explicação da conclusão. Aí aqui, para a conclusão, dentro desse exemplo que nós estamos trazendo aqui, nós vamos ter, como eu falei, dois tipos de conclusão, de retomada e de solução. Para este tema aqui, seria de retomada.
Então, você traria lá na sua conclusão o tema mais o tópico frasal 1 mais tópico frasal 2. Ou seja, quando for de retomada, você vai levar para sua conclusão o tema mais os aspectos 1 e 2, mas, lógico, levando o ponto... O que é o tópico frasal? É o ponto-chave do seu parágrafo de desenvolvimento. Então, quando você for fazer uma conclusão de retomada, você irá retomar o tema, assim como os tópicos frasais, que são o ponto-chave, como eu disse anteriormente, do seu parágrafo. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Ficou claro isso para vocês? Ficou. Excelente. Agora eu vou abrir aqui o tema que vamos trabalhar na aula de hoje. Deixa eu pegar aqui. É o mesmo tema que o Alexandre... Mesmo tema que o Alexandre trabalhou essa semana. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu estou ocupado aqui abrindo o tema. Professor, eu tenho uma dúvida, não sei se é uma dúvida, mas quando eu retorno o tema na conclusão, com outras palavras, é quando essa redação é dissertativa expositiva, é? Pode ser tanto expositiva quanto argumentativa. Ah, então tá certo. Quando ela é expositiva, você vai trazer em formato de explicação. Quando ela é argumentativa, você vai trazer em formato de argumentação. Tá, ok. Entendi. Ó, o tema que a gente vai trabalhar hoje é o papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas, e nós vamos abordar os seguintes aspectos. Como a atuação do governo nas finanças públicas, por meio de políticas fiscais e investimentos, pode promover o crescimento econômico e a estabilidade financeira do país. Esse é o aspecto de número 1. Quais são os riscos e desafios associados a uma intervenção excessiva do Estado nas finanças públicas, considerando os possíveis impactos negativos na eficiência econômica e na liberdade de mercado? E diante dessa necessidade de equilibrar a promoção do crescimento econômico com os potenciais riscos de intervenção estatal excessiva, como o governo pode desenvolver estratégias eficazes para garantir a estabilidade financeira e fomentar o desenvolvimento econômico sem comprometer a eficiência do mercado? Tá vendo que aqui ele pediu para você uma conclusão de avanço? Porque foi sempre pergunta, pergunta, pergunta. E esse terceiro aspecto aqui, ele basicamente já pede para você concluir os aspectos anteriores. Foi assim que eu fiz em todas as redações desta semana. Eu mesmo que criei os temas, tá? E por que eu fiz isso? Gente, nem sempre o avaliador ele vai trazer para você os aspectos, tá? Pode ser que nessa semana, em decorrência da demanda que vocês solicitaram na semana passada, eu trouxe os aspectos. Não necessariamente vai vir assim na sua prova. Pode ser que você tenha que criar os seus aspectos. Que isso fique bem claro. Oi, professora Maria, tá por aí? Professora Maria tá por aí, gente? Professor Guilherme, só um minutinho. Eu já volto aqui. Só um minuto. Tá. Enquanto isso, eu vou redigir. A gente acabou de ver. Eu vou espelhar aqui para vocês rapidamente. Na verdade, eu vou mandar aqui no grupo. Eu mandei já aqui no grupo. Ó, abram aí pelo celular de vocês e leiam qual é a proposta de redação que iremos fazer hoje.
Proposta de redação de hoje. Acabei de marcar aí no grupo. Dá uma olhadinha nos aspectos, tá? Dá uma olhadinha nos aspectos. Faça uma pequena leitura. Enquanto a professora Maria volta, eu vou pedir licencinha um segundinho, vou tomar uma água. Eu vou continuar falando, já tem um tempinho que eu estou falando, minha garganta ressecou, e eu já volto. Enquanto isso, eu quero que vocês abram o celular de vocês. Eu acabei de marcar qual o tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Dê uma olhadinha no texto motivador, dê uma olhadinha no tema e lê os aspectos, por favor. Se você tiver com preguiça de ler o texto motivador, pelo menos leia o tema e os aspectos. Até já. 1 minuto. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou a professora Maria. Tive um probleminha aqui, mas já voltei. E aí, como é que tá sendo a leitura aí do texto? Tá tranquilo? A compreensão? Alguém tá tendo alguma dificuldade? Eu também já voltei. E eu já vou começar a escrever. Na verdade, eu já comecei, eu vou continuar a escrita aqui da nossa redação de hoje, enquanto a professora Maria vai explicando um pouquinho mais sobre o tema para vocês e vai explicando aqui para a gente, junto comigo, a construção da redação. Gente, então, tá todo mundo aí com o tema aberto, né? Então, vou só abrir ele aqui rapidinho para a gente fazer a leitura dele juntos, e aí a gente vai comentando. Lembrando que vocês não precisam copiar junto comigo e sim prestar atenção, porque eu envio depois o texto e você pode assistir a aula gravada lá na plataforma, tá? A aula está sendo gravada nesse momento. A aula da semana passada eu não subi para a plataforma porque eu fui excluir sem querer o arquivo lá do Drive, tá? Por isso eu fiz essa recapitulação hoje da estrutura. Mas a de hoje vai estar lá, bem tranquila. Gente, então vamos lá. Vocês viram que aí tem um texto motivador, né? E que fala sobre o papel do Estado na economia, e tem toda uma explicação, uma pegada mais técnica. E baseado nesse texto motivador que a gente tem aí, é importante eu falar uma coisa. Gente, não pode pegar partes do texto motivador para escrever o texto, tá? Quando eu corrigi redações, eu vi que isso aconteceu bastante. Eu sei que às vezes a gente não tem pleno domínio do texto, mas no momento em que a gente pega e copia o texto motivador, isso já é plágio. Então, isso aí, algumas bancas, elas até zeram redações por causa disso. Então, é bem importante que vocês leiam, que vocês usem o texto motivador como embasamento, até porque o texto motivador, ele traz um direcionamento, né, para quem está escrevendo a redação.
Mas, em momento algum, vocês podem pegar e citar o texto ou colocar um pedaço dele como se fosse seu, porque aí, gente, corre o risco até de zerar a redação. Então, muita atenção aí nessa questão. Mas vamos focar direto no tema, já que vocês já leram aí o texto motivador, que é: redige um texto sobre o papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas e aborde os seguintes aspectos. Então, a gente tem 3 aspectos. Como o professor Guilherme acabou de fazer uma revisão com vocês sobre estrutura, é importante a gente ressaltar o quê? A gente vai ter um texto de 4 parágrafos, né? Então, a gente vai ter, no primeiro, a apresentação do tema e a apresentação dos tópicos. É bastante importante isso. E nos parágrafos posteriores, em cada parágrafo, a gente vai trabalhar um argumento. Vocês podem ver que o terceiro tópico, ele fala sobre, diante da necessidade de equilibrar a promoção, como o governo pode desenvolver estratégias eficazes para garantir estabilidade financeira e fomentar o desenvolvimento econômico sem comprometer a eficiência do mercado. Então, o terceiro tópico já traz para a gente que a nossa conclusão vai ser uma proposta de intervenção, porque está pedindo uma resolução para a problemática. Então, muita atenção nisso aí, tá? Então, vamos começar pelo primeiro parágrafo que o professor Guilherme já escreveu, que é o parágrafo de introdução. Então, você tem que começar apresentando o tema e os 3 tópicos a serem abordados. Professor Guilherme, você quer ler para nós aí o primeiro parágrafo? Deixa eu só terminar ele aqui. Ah, tá bom. Faltam só umas 2 linhas. Então, nesse primeiro parágrafo, gente, vocês vão ver que ele começa logo de cara, no primeiro período, apresentando o tema, né, para quem está lendo. Então, a banca já deixa nítido que você está ali, já percebe que você já está dentro do tema. Aí, no segundo período, você traz uma pequena contextualização, que aí você pode escolher se você quer trazer uma perspectiva histórica, se você quer trazer uma citação filosófica, ou se você quer trazer só uma contextualização geral. E o terceiro período, você vai apresentar os tópicos. Nesse caso, no caso dessa redação, são 3 tópicos muito longos. Então, não dá para você pegar e copiar o tópico, né? Exatamente como tá. Vocês vão perceber que na redação que a gente está trazendo para vocês, a gente deu uma sintetizada, a gente deu uma enxugada, mas mesmo assim, ainda está nítido quais são os 3 tópicos que vão ser trabalhados. Então, vamos ver. O primeiro tópico é: como a atuação do governo nas finanças públicas, por meio de políticas fiscais e investimentos, pode promover o crescimento econômico e a estabilidade financeira do país. Então, a gente tem aí uma pergunta. Então, se o tópico é uma pergunta, a gente tem que escrever a nossa redação trazendo a resposta. Então, muita atenção aí para a gente não se perder, porque às vezes a gente escreve uma redação dentro do tema, mas a gente esquece de abordar todos os tópicos, e aí a nota já cai absurdamente. Aí, o segundo tópico: quais são os riscos e desafios associados a uma intervenção excessiva do Estado nas finanças públicas, considerando possíveis impactos negativos na eficiência econômica e na liberdade do mercado? Então, aqui a gente fala sobre questão de desafio e impactos negativos. Aqui, eu acho que foi o Alexandre que perguntou na aula passada sobre: professora, posso colocar ideias divergentes? Então, nesse caso, seria interessante, né, você trazer uma perspectiva do que é positivo, né, que aí seria, no caso, o meio, né, coisas que o governo faz para fazer a intervenção na economia do país, e o negativo. Então, esse paralelo, nesse caso, nesse tema, seria bem bacana. Traria uma perspectiva bem legal e não ia ficar confuso, né? O texto, ele não ia ter uma contraposição de ideias, porque mesmo você apresentando 2 lados, são ideias que coexistem. Então, não tem essa dualidade. Não tem, as ideias não brigam entre si, né? Elas permanecem unidas. Então, mantém o dinamismo e a coerência do texto. E no terceiro tópico, né, que eu falei, tá dizendo: diante da necessidade de equilibrar a promoção de crescimento econômico com os potenciais riscos de intervenção estatal excessiva, como o governo pode desenvolver estratégias eficazes para garantir a estabilidade financeira e fomentar o desenvolvimento econômico sem comprometer a eficiência do mercado.
Então, já está pedindo aí uma proposta de intervenção. E vocês podem ver que são muitas informações que estão sendo pedidas. Então, esse é o caso de você fazer uma seleção prévia de argumentos que você vai usar, porque tem muita coisa para ser dita, tem muitas perspectivas para você iniciar o seu texto. Então, é importante você escolher, e às vezes você vai pensar, nossa, parece que está um pouco superficial, mas às vezes a banca, ela quer que você apresente mais, quer que você traga um maior detalhamento dos tópicos, mas não de argumentos. Tipo, você não precisa trazer vários argumentos diferentes. Às vezes você escolhe um só e você desenvolve ele, para que a redação não tenha vários argumentos, mas que ficam extremamente superficiais. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Certinho? Professor Guilherme, você quer ler para a gente o primeiro parágrafo? Posso. A gestão das finanças públicas é um tema de grande importância para a estabilidade econômica e o desenvolvimento sustentável de um país. Então, só comentando, gente, aí a gente tem o primeiro período que já está em evidência o tema do texto, tá? Que é sobre essa questão de gestão. Então, a gente tem aí o nosso primeiro tópico frasal do parágrafo 1, né? Que é o tema, né? A gente está apresentando o tema, que é para isso, o parágrafo de introdução é para isso, para apresentar o tema para a banca, para mostrar que você conseguiu interpretar, que você entendeu e você já apresenta de cara que você tem um domínio. Então, aqui a gente pegou um início, né, um primeiro período assim, um pouco mais genérico, né, digamos assim, mas que é aquele que não vai falhar. Você traz a introdução do tema para que fique mais evidente. Então, tá aí, primeiro período, apresentação do tema, beleza? Alguma dúvida? Onde eu marquei aqui em vermelho, ó, esse ponto, ele representa o fim do primeiro período, tá? Guilherme, Oi. a Maria falou no tópico frasal. Esse tipo de redação, ele começa na introdução ou ele começa com o desenvolvimento? Ele já começa na introdução. Todo texto começa na introdução. O Guilherme falou anteriormente que na introdução não tem tópico frasal. O tópico frasal fica no desenvolvimento. Você já falou que o tópico frasal, essa frase é o tópico frasal. Existe tópico frasal na introdução? É porque os tópicos frasais que você vai desenvolver no desenvolvimento, eles já são apresentados no primeiro parágrafo. Eles não vão ser desenvolvidos no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo vai ser um parágrafo de apresentação. Mas você vai ver que todos os parágrafos, eles fazem retomada dos tópicos frasais que já foram apresentados. Então, a pergunta que eu fiz é a seguinte: na introdução existe tópico frasal? Existem os tópicos frasais que vão ser desenvolvidos no desenvolvimento. É como se eles fossem o mesmo que aspectos. Não, Guilherme, é que na estrutura, no esqueleto que você passou para a gente, o tópico frasal fica no desenvolvimento, não é isso? Só para eu entender. Exato. A única diferença é que eu utilizei o nome deles de aspectos lá dentro da introdução. Então, essa primeira fase que está na introdução não é tópico frasal? O tema. Essa primeira frase é o tema. E os tema. Frasais vão ser apresentados. E aí, no desenvolvimento, a gente retoma cada um dos tópicos. Parágrafo 1, retoma o primeiro tópico. Parágrafo 2, retoma o segundo tópico. Terceiro parágrafo... Deixa eu explicar isso aqui. O aspecto é ele em si. Não está enumerado aí dentro da proposta de tema que eu trouxe para vocês? Esse é o aspecto. A gente vai trazer dentro da introdução. O tópico frasal, ele é a ideia central daquele aspecto. Só que o aspecto, ele vai além. Ele traz a causa, ele traz a consequência. E o tópico frasal é o ponto central daquele aspecto. Eu entendi, eu só estou confuso um pouquinho, porque a Maria falou que essa primeira fase é um tópico frasal. E você falou que o tópico frasal, a colocação dele é feita no desenvolvimento. Minha dúvida é só essa. Maria, pode explicar isso para ele? Então, o tema que está sendo apresentado, eu acho que talvez eu tenha me referido da maneira errada, né? O que eu quis dizer foi errado, mas eu quis dizer a ideia central. Peço desculpa aí pela confusão, mas a ideia central do texto já é apresentada no primeiro período.
que é o tema, né? Todo Entendi. o nosso texto vai ser desenvolvido a partir do primeiro período que a gente está apresentando o tema. Tá. E outra dúvida que eu tenho é a questão da introdução. Ela não é ser colocada uma tese referente ao tema? Mas vai ser colocado. A gente não chegou lá ainda, a gente Eu tá... só quero uma dúvida que ficou aberta no esqueleto. No esqueleto não teve tema, não teve tese. No esqueleto só teve só teve tema e 2 aspectos. No esqueleto que o Guilherme tinha passado anteriormente. A tese não entra? Então, a tese, ela é a questão de contextualização. Ali ele está dando só questão de estrutura, não é a questão de estrutura básica. Então, quer dizer que na Eu não falei introdução, nada. a Ali ideia eu não falei central, nada sobre texto, não. Realmente só sobre a estrutura do texto. ele quis dizer, dentro daquele esqueleto, é que o foco principal da introdução é a apresentação do tema e dos aspectos que, no caso, vão ser os tópicos frasais dos parágrafos. Entendi. Então, você mostra para a gente aí onde é que entra a tese. Sim, é porque eu ainda estou no primeiro período. Ah, sim, tá legal. Então, ok, então voltando. Aí, nesse primeiro período, a gente apresenta aí o tema, né? Acho que já ficou claro, que vai ser a ideia central do texto, né? Que tem que estar dentro do tema que foi oferecido pela banca. Aí a gente vai para o segundo período. Pode ler, professor Guilherme. É inegável a necessidade de um Estado regulador do mercado para evitar a arbitrariedade das empresas e a exploração dos consumidores. Então, essa é a minha tese. A minha tese, dentro dessa redação, é essa, ok? Aí eu já estou falando que é essencial, eu já parto da tese de que considero essencial o Estado como meio de regulador do mercado, para que não haja essa abrangência de que as empresas privadas possam colocar o preço que quiserem, assim como a concorrência, e que não haja a exploração do trabalhador. Essa é a minha tese, ok? Ficou claro? Leia aí o... Ok, tá entendido. Beleza. Leia aí pra gente Alguém mandou algum chat, Maria. Eu acho que foi eu. É uma dúvida, Guilherme, que apareceu agora. Quer dizer que o tema é algo mais geralzão, assim, a tese já é algo mais específico que eu vou falar no desenvolvimento, é isso? Explica isso aí pra gente, Maria. O tema é o tema que está lá na sua proposta de intervenção. O tema, ou na intervenção não, é o tema que está lá na sua proposta de redação. Está lá o seu texto motivador e lá tem o seu tema, né? Que é o que o professor Guilherme mandou para vocês. Lá tem o tema e os aspectos. Aquele é o tema que você vai trabalhar. A tese já é a maneira que você decide, tipo assim, que você, baseada nos aspectos obrigatórios, que você começa a trabalhar a sua redação. Então, como você vai conduzir o seu texto. Qual vai ser a sua perspectiva inicial, como você vai trabalhar a sua argumentação. Então, a tese, ela é a sua argumentação central, a sua argumentação principal que você apresenta ali no parágrafo de introdução. Pode falar. Espera aí, só um minuto. Ficou claro? Deu para entender? Perfeito, ficou. Fábio, pode falar. Maria, outra dúvida. A tese que está colocando aí, qual seria, assim, teria alguma técnica de elaboração da tese? Qual tipo assim, a tese, ela se relaciona com o tema de que forma? É uma pergunta, uma resposta, uma causa, uma consequência? É uma crítica? É uma negação? Tem alguma relação para a gente entender, para a gente poder elaborar uma tese com base no tema? Então, a tese, ela vai ser individual. Ela pode ser qualquer um desses pontos que você apresentou para nós. O que você vai fazer? Qual é a melhor maneira de você elaborar a sua tese? Primeira coisa você vai ler o seu tema, aí você vai ver os seus aspectos. Com os aspectos, você vai ver que já tem um direcionamento. Então, a minha tese, ela já é baseada naquilo que eu vou trabalhar no futuro, porque nos aspectos já fala sobre o excedente de regulamentação do Estado, né? O Estado, ele... qual as consequências do Estado de maneira muito persistente mexer com a economia, né? Então, ele já trabalha isso, assim como eu falei, ele pode trazer também a questão de como isso é uma coisa boa, como isso é uma coisa ruim, e as questões fiscais. Então, a gente já tem um direcionamento que é o foco de
é de fato essencial que o governo tenha tanto poder assim sobre a economia de um país. Então, essa já é uma perspectiva que é apresentada baseada no tema e nos aspectos. Então, a partir disso, você já sabe para onde a banca está tentando conduzir. E aí, a sua tese, que é a sua ideia inicial, já vai estar pautada nisso. Agora, se você decide começar com uma argumentação baseada numa perspectiva filosófica, se você decide já trazer uma argumentação amparada por legislação, ou se você já quer trazer uma crítica, mas que tem que ser amparada por dados ou por fatos, né? Apenas fatos, então fica por sua escolha. Como você vai trabalhar a sua tese. Mas a tese inicial do texto, ela já é meio que te dada, baseada nos aspectos que são oferecidos pela banca. Isso no caso das bancas que te dão aspectos, né? Porque corre o risco da CES Gran Rio não te dar aspectos, e aí você vai ter uma ideia mais ampla para construir a sua tese, que vai ser baseada nos próprios aspectos que você vai selecionar. Né? Você vai fazer a seleção dos aspectos que você considera essencial para escrever a redação. Deu para entender? Ou ficou confuso? Ok, entendi. Beleza. Então explique para a gente, Fábio, para ver se você entendeu mesmo. Oi, como é que é, Guilherme? Então explica aí para a gente, para ver se você entendeu mesmo, que eu quero que isso fique bem esclarecido na mente de todo mundo. Não, a tese que eu entendi é bem aberto em relação, porque a tese é o que a gente vai defender, né? Então, ela pode ser positiva ou negativa. Então, ela vai foi o que a Maria falou, ela vai de acordo com a nossa intuição quanto à aplicação da contextualização do tema. Sim. Né? E aí, a partir da tese, você vai desenvolver os aspectos. Perfeito. Né? Dois ou três aspectos. No caso, aí são três, né? Que foi dado pela banca. Por mim, hoje. Por você. Perfeito. Então é isso, gente. Aí a gente vai entrar no terceiro período. Então, só recapitulando. Primeiro período, a gente teve a apresentação do tema. Segundo período, a gente teve a apresentação inicial da tese. E no terceiro período, a gente vai apresentar os aspectos, que vão ser os tópicos frasais dos parágrafos posteriores. Então, a partir dessa perspectiva, é importante se atentar aos seguintes tópicos: a atuação do governo em finanças públicas para promover crescimento e estabilidade econômica, riscos e desafios associados a uma intervenção excessiva do Estado nas finanças públicas e como o governo pode desenvolver estratégias eficazes para garantir a estabilidade financeira. Então, gente, vocês estão vendo que, nesse caso, a nossa introdução ficou um pouco longa, mas ela ficou um pouco longa porque os tópicos são grandes. E é muito importante que a gente cite eles. É essencial. Quando tem apresentação, quando a banca dá tópicos para vocês têm que apresentar os tópicos no parágrafo de introdução. Então, o que a gente desenvolve, né, nessas questões? Que a gente aprenda a dar uma resumida, dar uma enxugada, mas que a gente não perca a informação principal, que foi o que eu fiz. Vocês viram que eu não coloquei exatamente igual tá lá na proposta, mas que a ideia se mantém clara, se mantém nítida, dos três aspectos. Primeiro fala o Alexandre, aí quando eu responder ele, aí a Sônia fala, que ela também pediu para falar. Pode falar. A minha dúvida é a seguinte, esse tema foi o que eu fiz, né? Eu entendi que eu teria duas proposições para serem resolvidas. O promoção do crescimento econômico, estabilidade financeira e o impacto negativo. Porque o terceiro, que foi como proposta de intervenção, que na hora eu realmente não me liguei que era proposta de intervenção, para mim, ele era meio que consequência do segundo, entendeu? Na verdade, ele é o primeiro e o segundo juntos. E agora, foi o que você acabou de falar também, agora uma outra dúvida. Com esses temas tão gigantes, meu poder de síntese aqui foi quase nenhum. E eu fiquei com medo de copiar exatamente o texto. Em algum momento eu até copiei uma outra palavra, mas como que a gente reescreve texto tão grande assim? É só treinando mesmo? Então, primeiro, sempre os três aspectos vão estar correlacionados. Isso é uma coisa normal
E aí, às vezes, pode parecer que um é consequência do outro, porque de fato é. Porque é como a banca tá te falando para conduzir o seu texto. Então, muitas das vezes, um vai estar diretamente ligado ao outro. E aí, às vezes, para a gente que está escrevendo, parece que fica maçante, né? Parece que fica redundante, porque a gente acaba repetindo algumas coisas, mas o segredo é realmente a prática do poder de síntese. Porque, por exemplo, você pode ver que, apesar de eu ter apresentado os 3 aspectos, eu fiz isso de maneira mais sucinta, embora ainda tenha ficado um pouco longo. Eu dei uma sintetizada. O que eu sugiro, né, minha sugestão, é que você sempre marque as palavras-chave, porque às vezes você consegue sintetizar numa única frase. Por exemplo, acontecia quando a gente estava trabalhando com a banca Quadrix, que em um aspecto eles pedissem os pontos positivos e no segundo os pontos negativos. Então você não precisava pegar toda a frase e colocar de novo. Às vezes você colocava só os pontos positivos e negativos do assunto tal, tal, tal. Então, muitas das vezes, quando a banca oferece 3 tópicos, realmente estão todos ligados. Mas o fato deles estarem ligados é uma coisa boa, porque facilita que você sintetize. Às vezes você consegue, em uma ideia só, em uma única ideia, você apresentar todos os temas. Só que aí realmente vem da prática. E às vezes pode ser que não fique tão nítido. Eu quis trazer dessa maneira, para que ficasse de fato nítido, porque eu ainda tinha escrito uma outra versão, né, do parágrafo de introdução, com o professor Guilherme, que não ficava tão claro, apesar de ter todos os tópicos, não ficava tão nítido, mas a gente Nessa aula em específica, a gente quis trazer bem visível, bem explícito, né? Bem explícito essas questões, mas em outras aulas a gente vai trazer isso de uma forma mais implícita para que vocês também consigam enxergar. Então, assim, é importante que tenha. Você tem que se certificar de que, de fato, você está apresentando os aspectos do texto. Só que, às vezes, de fato, dá para você dar uma sintetizada. Às vezes, você não precisa falar, então, vamos nos atentar a 3 aspectos. Às vezes, você só cita. É importante levar em conta os aspectos, e aí você coloca tudo dentro de uma única frase, dentro de um único período. Ou, e aí, por exemplo, é necessário abordar que, nem utilizar a palavra aspecto. então, é importante tratar acerca de... Então, de fato, é prática. Mas você vai perceber que até o final da mentoria, pela quantidade de redações que vocês fazem, que isso já vai ser uma coisa quase automática. Né? No início, a gente tem um pouco de dificuldade até de visualizar os aspectos de fato. Tipo, às vezes a gente tem dificuldade até de visualizá-los como coisas conectadas. Às vezes a gente vê tudo como coisas separadas. Mas os aspectos sempre vão estar interligados, até porque que nem eu falei, a tese central do texto, quando é direcionada dessa maneira, quando tem a apresentação de aspectos, ela já é direcionada pela banca. Então, ela sempre vai te dar aspectos juntos, porque se ela te der, tipo, 3 aspectos que não conversam entre si, a sua redação não vai ter sentido nenhum e nem vai ser culpa sua, né? Então, tem que de fato, ter esse direcionamento aí. Ficou claro, Alexandre? Sônia, você estava com uma dúvida? Você pode falar. Na verdade, ao ler, eu fiquei com meu coração acelerado, porque realmente aqui eu tive dificuldade em conseguir detectar o tema, né? E agora eu observei que, posso até estar enganada, que é finanças públicas, né? E na introdução, a minha dúvida é se eu colocaria esse primeiro, o segundo e o terceiro na introdução. Os aspectos, Sônia? Por exemplo, o primeiro fala o seguinte: como a atuação do governo pode promover o crescimento econômico e a estabilidade financeira do país. Isso aqui fica na introdução, é isso? Isso. E o segundo também e o terceiro. Exatamente. Você apresenta, só que você não apresenta eles já como resposta, porque são perguntas, né? Se a banca coloca como perguntas, você tem que responder. No primeiro parágrafo, você só coloca como tópico mesmo. Você pode ler aí, que nem eu coloquei aí no primeiro parágrafo. Se quiser, a gente até volta nesse terceiro período aí para ficar bem claro para você. Que eu dei uma sintetizada, que nem eu estava explicando para o Alexandre. Eu não coloquei exatamente como estava lá, porque seria completamente inviável. A gente ia gastar aí
15 linhas só na introdução para conseguir citar os 3. Então, a gente dá uma sintetizada, né, para que a introdução não fique longa. Tanto que, se você para analisar, a apresentação do tema e a tese ficaram curtas, ficaram enxutas. O que, de fato, gastou mais, assim, foi, de fato, a apresentação dos tópicos. Mas tem que apresentar os tópicos. Se a banca te dá 3 tópicos, você tem que apresentá-los no primeiro parágrafo, tá bom? E aí vai do poder de síntese que a gente vai desenvolvendo aí no decorrer da mentoria, ok? Professor Guilherme, poderia, o senhor está pintando aí de amarelo, o senhor poderia, na introdução, colocar esse primeiro de amarelo, o segundo de verde, o azul, para a gente detectar mais ou menos onde é que está esses 3 pontos de perguntas, e quando chegar onde que tá, quais são os aspectos? O primeiro que fala sobre a atuação do governo, Ela né? quer um de cada cor, cada aspecto numa cor, para ficar mais visível. Aqui, ó, minha querida, ó, atuação do Estado, do governo em finanças públicas para promover o crescimento e estabilidade econômica. Esse aqui é o nosso A1. Vamos para o próximo. Riscos e desafios associados a uma intervenção excessiva do Estado nas finanças públicas. É o nosso A2. Agora vamos aqui para como o governo pode desenvolver estratégias eficazes para garantir a estabilidade financeira. É o nosso A3. Bom? É o nosso A3. E ele se correlaciona aos anteriores e solicita uma proposta de intervenção aí. Tá bom? Perfeito. Então, no desenvolvimento 1 e 2, aí eu vou falar sobre essas perguntas, é isso? No desenvolvimento 1, você vai falar sobre o aspecto 1. Perfeito. No desenvolvimento 2, você vai falar sobre o aspecto 2. E no desenvolvimento 3, você vai falar sobre o aspecto 3. E vai concluir o texto. Perfeito, entendi. Nesse caso, nós demos sorte, né, de que o aspecto 3, ele pede uma proposta de intervenção. Então, o parágrafo já vai ser todo voltado para a finalização do texto. Mas, às vezes, acontece de ser um argumento novo. E aí você tem que desenvolver ele um pouco, e aí que vem a melhor opção, que é a retomada dos tópicos frasais, porque você trazer um argumento novo e propor uma proposta de intervenção tornaria a sua conclusão muito extensa. Então, é por isso que muitas das vezes a melhor opção para as dissertações expositivas são a retomada de tópicos frasais, porque nem sempre o argumento final vai ser uma proposta de intervenção já direcionado, né? Então, às vezes é mais fácil, né? É mais objetivo também, não fica tão redundante, não, e você consegue desenvolver melhor, você retomar aquilo que você já disse, do que você iniciar uma ideia nova, sabendo que vai estar faltando aí 3 ou 4 linhas para terminar o texto, ok? Eu entendi, perfeito. Agora sim eu me encontrei, porque eu estava totalmente perdida. Fiquei feliz aqui. É isso aí, Sônia, vamos nessa. Eu acho que eu também resolvi vários problemas dos colegas, que eu acho que era a mesma pergunta que eles estavam querendo, porque agora eu me encontrei, porque antes eu imaginava assim, tem as perguntas aqui, mas eu vou ter que apresentar nos tópicos, né, as consequências, e no caso já está aí, eu só vou desenvolver. Exato. O Fábio perguntou se os aspectos podem ser copiados da proposta. Sim, podem e devem, né? Porque não tá... O texto mesmo, o texto motivador, ele é uma coisa, a proposta é outra. Você tem que deixar visível os aspectos do texto. Nesse caso, você vai sintetizar. 90% das vezes você vai acabar sintetizando e vai trazer nas suas palavras. Mas você tem sim que deixar em evidência aquilo que a banca vai cobrar de você.
Pode falar, Fábio. Então, surgiu uma dúvida aqui, até quanto a essa questão dos tópicos. Sempre será necessário realizar um desenvolvimento para cada tópico? Porque na última redação, na proposta que teve, foi de cyberproletário, né? Eram três aspectos, 3 tópicos. Sendo que o terceiro, ele era como se fosse um desenvolvimento dos outros 2. Eu entendi que na conclusão eu incluí o terceiro tópico. Perfeito. Isso é errado fazer? De jeito nenhum. Não está errado. E não é uma regra que sempre cada parágrafo vai ser um tópico, até porque a gente pode ter redação de 2 tópicos, de 3 tópicos, de 4 tópicos, de 5 tópicos. Pode ter redação que não vai ter tópico nenhum, mas quando se tratam de 3 tópicos, essa é a estrutura mais assertiva. Né? Mas, no caso, isso só foi possível porque o terceiro aspecto ele se juntava com o primeiro e com o segundo. Se fosse um terceiro aspecto completamente independente, eu teria que abrir um novo parágrafo? Calma. Não. Abrir um novo parágrafo, tipo, ter 5 parágrafos? Tipo, ter um para ele? Não. Isso. Não. É muito difícil que uma redação tenha 5 parágrafos. Eu acho que a gente só viu isso quando, de fato, a gente foi trabalhar a redação de 5 tópicos, porque é muito difícil. E se tiver esse terceiro tópico tiver completamente independente? Uma coisa... É muito difícil, eu vou dizer para você que eu nunca vi um tópico ser completamente independente. Porque tem que ter uma linearidade. Assim como eu falei pro Alexandre, quando uma banca te dá tópicos, ela tá te induzindo a uma perspectiva. Então, é muito difícil que uma banca te dê 3 argumentos completamente independentes. Isso pode acontecer com uma redação de 45 linhas? Pode, aí a chance é maior. Entendi. Maria, mas explica para ele que ele vai ter que desenvolver ali dentro do parágrafo de conclusão aquele terceiro aspecto, dar um ponto final, colocar uma conclusão, uma conjunção conclusiva e concluir o texto dentro do parágrafo de conclusão. Ou então iniciar o primeiro aspecto lá no parágrafo de introdução, ou trabalhar dentro de um só parágrafo de desenvolvimento 2 aspectos. É exatamente isso. Quando a gente... O Rafael falou que eu não gosto de proposta de intervenção. Gente, eu adoro proposta de intervenção. Eu poderia fazer isso, trabalhar 2 aspectos num parágrafo só? Sim, por exemplo, se ele fala pontos positivos e negativos, você pode trabalhar os pontos positivos e negativos dentro de um só parágrafo. No caso da gente ter 3 argumentos, vamos supor que eles não se ligam diretamente como nesse, mas eles ainda caminham juntos. Então, a gente fala que quando chega no parágrafo de conclusão, você vai trabalhar o terceiro aspecto e você vai concluir o texto, você vai fazer os 2. Ah, professora, mas vai ficar muito superficial. Realmente acontece, mas é uma redação de 30 linhas, então é o que se é esperado. Então, um poder de síntese muito bom. Mas pode acontecer que foram sugestões que eu dei, quando são temas mais longos e mais trabalhosos, que dependendo, né, às vezes um aspecto é mais curto, e você pode começar ele num parágrafo, e retomar ele na conclusão. Tipo, você pode usar a retomada de tópicos frasais para retomar e terminar o desenvolvimento. Às vezes, isso também é uma opção bem viável. O que eu falo dessa questão da proposta de intervenção, que o Rafael falou que eu não gosto, gente, não é isso, mas é porque quando a gente tem uma redação com tópicos, por exemplo, é muito difícil a gente trazer uma proposta de intervenção, a menos que um dos aspectos seja. Porque dentro de uma proposta de intervenção, você tem que ter quem vai fazer, para quem vai fazer, as consequências de quem vai fazer, onde vai fazer, quem vai ganhar com isso. Então, uma proposta de intervenção, gente, não é só você ir lá e jogar uma coisa de, eu acho que o Estado precisa investir mais em propostas de políticas públicas. Tá, mas e aí? A sua proposta de intervenção vai ficar super superficial, porque está faltando vários elementos. Então, depois, se for o caso, a gente pode vir com uma aula só para detalhar a proposta de intervenção.
porque realmente são muitos e muitos tópicos. Tipo assim, uma proposta de intervenção, ela não é só você chegar e apresentar uma resolução para uma problemática. Tem que ter tudo isso que eu falei. Tem que ter quem vai fazer, quando vai fazer. Só para não esquecer, isso tudo que você falou, depois você vai passar para a gente por escrito, o que tem que ser feito, esse roteiro? Posso passar. De repente é interessante você passar para a gente, está passando uma coisa mais orgânica, né? Dentro do aspecto do todo. Seria interessante, de repente, especificar dentro de cada estrutura, da introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada tema, cada item desse daí bem especificado, o que tem que ter dentro. No caso da proposta de intervenção, eu acho que vale até uma aula extra, caso vocês queiram, caso o professor Guilherme concorde, só voltado para ela. Porque aí, de fato, a gente pode pegar o tema e aí eu explicar para vocês o porquê da complexidade da proposta de intervenção, e aí a gente ir construindo juntos e eu ir apresentando para vocês. Gente, aqui a gente tem a ação, aqui a gente tem o meio, aqui a gente tem a consequência. Porque ele não é um parágrafo normal como os outros, que você tem que ter a causa e a consequência só. Tem que vir de algum lugar, tem que ir para algum lugar e ainda tem que encerrar o seu texto, né? Então, você tem todo um trabalho de desenvolvimento, e é por isso que eu falo que quando a gente tem 3 aspectos assim, e um deles não é a conclusão, é muito mais objetivo que você faça uma retomada de ideias, porque você não vai ter espaço para construir uma proposta de intervenção tão bem estruturada quanto ela seria se ela usasse o parágrafo inteiro, entendeu? Deu para entender, Fábio? Ok, tá entendido. Alexandre, pode falar. É o seguinte, eu entendo que o texto ele é motivacional, beleza, que se eu quiser, eu não preciso usar ele para nada, correto? Depende. Agora, é porque, olha só, eu agora revisei, porque como que eu fiz, tá, a redação? Eu só dei uma passada no texto motivacional e eu fui direto nos 3 tópicos. Por quê? Primeiro, é porque eu ainda não tinha chegado nesse nível no estudo, tá? Ainda tinha ponto aqui que eu ainda não tinha estudado. Então, o que eu fiz? Agora eu bati no tópico frasal, o texto motivacional, eu usei 2, tem 6 parágrafos, né? Eu só usei 2 parágrafos, assim, ideias de 2 parágrafos. Mas caso eu não quisesse usar o texto motivacional, não tinha problema não, né? Não. Eu vou falar um pouquinho bem rápido sobre o texto motivacional e como ele varia, a importância dele varia dependendo da banca. Vamos lá. No texto motivacional, existem 2 perspectivas. Eu vou dar uma bem clara para vocês, que é o Enem. Vou dar um exemplo. O texto motivador no Enem, ele é essencial, porque não vai ser uma redação de tópicos e ele vai te orientar qual é o caminho, qual é a linha de pensamento. Por exemplo, quando a gente fala da questão de identidade, né, que teve uma prova do Enem que foi sobre identidade e sobre pessoas que não têm acesso, que não têm CPF e tudo, não caberia a gente entrar em questão, por exemplo, de pessoas trans que querem mudar o nome de documento, não caberia a questão de quilombolas, que não tem, enfim, é voltado especificamente para aquele tópico específico, porque o texto motivador está ali para te dar uma orientação. Isso numa redação estilo Enem. Numa redação estilo essa daqui, de fato, o texto motivador ele está aí para te dar uma abrangência de ideias, porque o foco é os tópicos. Então, a orientação final, o direcionamento está vindo dos tópicos. Então, não é tão relevante assim. É importante que você leia, porque às vezes tem uma informação ali que vai trazer uma ideia argumentativa, porque às vezes pode recuperar ali na mente um repertório, uma informação que você tinha, que você não lembrava, uma citação. Então, é bom dar uma lida com calma. Porém, de fato, no caso de textos como esse, não são essenciais para a construção do texto, porque o que é de fato essencial são os tópicos frasais
que no caso são os aspectos, né, que já são dados para você. Só que aí a gente entra na dualidade. E quando a gente chega numa banca que não te dá tópicos? Aí, nesse caso, a gente volta lá para a nossa questão Enem. Na verdade, a gente fica meio no meio do caminho. Você tem que ler com muita atenção o seu texto motivador, porque ele vai estar te direcionando, sim, para a perspectiva da banca, aquilo que a banca tá te dando como ideia central. Só que você não precisa se ater àquilo. Aquilo ali não precisa ser todo o seu texto. Não tem que direcionar toda a sua tese. Mas é importante que a sua tese tenha, sim, um determinado embasamento naquele texto motivador. Entendeu? O texto motivador, ele não está ali aleatório. Ele está ali por um motivo. Então, ele está ali para te dar um direcionamento. Então, você vai construir, sim, a sua tese pautada no direcionamento que você tem. Só que a constante seleção de ideias que você tem durante a sua tempestade de ideias e como você vai desenvolver a tese apresentada lá, aí já fica por sua conta. Entendeu? Beleza. Alguma dúvida? Beleza. Maria, só o seguinte, vocês apostam que no CNU que vai ser esse formato de 3 perguntas, 3 aspectos? Pelo que eu vi da banca Cisgran Rio, eu acredito que não. Eu acredito que vai ser formato igual ao Enem? Eu também não diria formato igual ao Enem, mas eu diria que vai ter um texto motivador, eu acredito, né, que vai ter um texto motivador, de fato, e vai ter um tema ali, mas eu não acredito na disposição de tópicos. Nem eu. Realmente, isso é uma banca, isso é uma coisa mais da Quadrix. Ou seja, então a gente que vai ter que elaborar os tópicos. Os aspectos. Exato. Uhum. Entendi. E aí vem a importância do texto motivador, porque aí você vai ler o texto motivador, você vai ver para onde a banca tá te mandando, né? Para onde o vento sopra, e aí você vai construir os seus aspectos baseados naquilo. Ou para se opor completamente, mas sempre com embasamento forte, tá? Tipo assim, se você quiser se opor a ideia, você tem que trazer a argumentação sólida, tem que trazer citação e tudo mais. Mas, geralmente, o texto motivador, ele serve para te direcionar. Então, você vai ter um direcionamento e, a partir desse direcionamento, você vai fazer a sua seleção de aspectos. Fábio, eu conversei com alguns outros professores, amigos meus, que estão focados para o bloco 4, e eles estão trabalhando o texto prioritariamente sem dar os aspectos para o aluno. Entendi. Tá? Outra questão... O aluno está tendo que criar os aspectos nas aulas. Sim, entendi. A questão do repertório. O repertório ele é colocado na introdução e nos desenvolvimentos, ou ele é só colocado nos desenvolvimentos? Então, quando você apresenta a sua tese, ela já se baseia um pouco no seu repertório, mas ela vai ser, de fato, trabalhada, o seu repertório vai, de fato, ser trabalhado dentro dos desenvolvimentos. Na introdução, você vai, no máximo, mostrar um primeiro contato ali, mas o desenvolver do seu repertório, a apresentação, citação e tudo, vai acontecer mais dentro do desenvolvimento do texto. Se eu colocar um repertório dentro da introdução, é bom para pontuar ou ele prejudica? Eu gosto bastante se você souber fazer isso de maneira sucinta. Eu acho muito bacana textos que começam com citações, sejam filosóficas, históricas ou legislação. No caso desse eixo aqui, especificamente, eu acho que legislação é uma parada que vocês podem pegar firme, podem dar uma estudada aí com bastante Maria, gosto. Mostra para eles a outra introdução que a gente fez e que a gente mudou, que a gente trouxe o repertório, já que o Fábio citou, e a gente mudou completamente, porque nessa aula a gente queria realmente trazer bem explícito a questão dos aspectos para vocês. E a gente reescreveu a introdução, que vinha exatamente com esse repertório. Mostra para eles, manda para eles aí no chat essa introdução e comenta, por favor. Tá bom. Deixa eu falar o seguinte, eu fico assim receoso quanto ao repertório, né? A gente tem que ter o conhecimento de muitas matérias, além do conhecimento das matérias, tem que ter o conhecimento do repertório. A gente eu citar, por exemplo, uma lei, somente uma lei, sem informar o artigo, é considerado um repertório? Sim.
Sim. Entendi. Outra pergunta. Vocês não teriam um banco de repertório para disponibilizar? Alguma coisa assim genérica? Como se fosse repertórios Coringa? Eu passei na última aula. Eu tenho. Eu falo daqui a pouco. Deixa eu só terminar. Para o bloco 4 eu tenho. Eu montei os Coringas para vocês. Gente, eu mandei aí no WhatsApp a redação. Deixa eu terminar aqui. Aí a Maria vai comentar agora sobre o repertório aí. A redação do parágrafo de introdução que a gente tinha feito. Aí eu volto e complemento o repertório falando sobre os Coringas para o bloco 4, tá, Fábio? Gente, então, para quem puder abrir o WhatsApp aí, eu mandei essa redação que a gente está escrevendo, eu mandei ela toda aí, mas o parágrafo de introdução está diferente, porque algumas coisas vão estar um pouco mais subliminares. E foi muito importante que o professor Guilherme optasse por esse outro modelo que está mais nítido, né? Até porque para a Sônia, por exemplo, né, que não estava conseguindo visualizar, acho que ficou bem mais claro. Mas agora que a gente já teve essa conversa, olha aqui como seria uma opção também. Durante o século XIX e início do século XX, os ideais capitalistas pautados no liberalismo econômico puro, que aí eu coloco entre travessões, né, o oposto, a ausência do Estado como meio de regulamentação do mercado, predominaram em quase todo o mundo. Porém, com as diversas crises causadas principalmente pela arbitrariedade do mercado, tornou-se necessária a criação de um Estado que intervisse na economia do país. Então, eu já estou apresentando aí, eu já começo com um contexto histórico. Nesse primeiro ponto, entendeu? Eu tenho dois... Isso aí é repertório. Eu começo aí com 2 períodos, eu já li os 2 primeiros períodos para vocês, e o tema, ele não está explícito, ele não está nítido, até porque o tema, ele vai ficar evidente, tipo assim, ele vai ficar um pouco mais subliminar, mas ele tá nítido e ele vai ficar mais nítido no terceiro período, que é, ao trazer isso para a atualidade brasileira, é importante focar nos seguintes aspectos: a importância, riscos e desafios associados a uma intervenção do Estado nas finanças públicas e como o governo pode desenvolver estratégias eficazes para garantir a estabilidade financeira do país. Aí vocês podem falar, professora, mas cadê o aspecto 1 que eu não estou vendo, eu não estou conseguindo ver? Gente, eu dei uma sintetizada nele, que aí fala sobre a importância da regulamentação do mercado. E aí, desafios fiscais, que aí a gente começa a trabalhar no primeiro desenvolvimento. Só que não está tudo escancarado, não está aí nítido, não está tudo, sabe? Não está explícito. Não está explícito, mas a gente já começa esse texto aí com o repertório. Está nítido que o tema é sobre a questão do controle do governo em relação à economia de um país, e estão apresentados os tópicos. Só que de maneira bem menos explícita, né? De maneira bem implícita. E também só que vocês percebem que tem um dinamismo, que tudo está caminhando junto aí, e isso é uma opção também, né, para vocês no futuro. Beleza? Sim, a gente tinha escrito esse primeiro parágrafo de introdução e eu optei por não, porque na aula de hoje eu queria realmente que tivesse tudo muito explícito para que vocês pudessem visualizar. Mas é para aí que a gente está caminhando, para algo cada vez mais elaborado. Beleza? Tranquilo? Então não é uma coisa ruim, viu, Fábio? Na verdade, eu gosto muito quando eu vou corrigir redações e as pessoas apresentam um repertório. Claro que você não precisa desenvolver tanto. Às vezes, uma citação de uma lei, uma frase, ali, uma coisa, já traz um enriquecimento, né? Então, é uma ótima opção aí para vocês. Mas que a gente vai desenvolvendo aí no decorrer do tempo. Sim, sobre o repertório, deixa eu achar aqui o do repertório para o 4. Maria, eu já terminei aqui a redação. O Alexandre levantou a mão aqui. Pode falar, Alexandre. Pode falar. E continuando no repertório, eu vi que no segundo parágrafo, que é o primeiro tópico aqui a primeira pergunta, né, o primeiro aspecto, você, de novo, trouxe um repertório, né? Sim. Você trouxe o artigo 165 da Constituição. E você pode trazer quantos repertórios você quiser, desde que eles sejam pertinentes. E é muito importante eu falar isso, de maneira sucinta. Porque muita gente quer pegar a lei inteira, quer pegar o artigo todo e colocar lá.
Isso. Gente, às vezes você não precisa colocar a citação direta. Às vezes você passa a ideia do que se fala de maneira bem sucinta e já é suficiente. Você vai usar aí uma linha, duas, e tá ótimo. Porque você já mostrou que você tem um domínio do conhecimento. Então, vocês estão vendo que aí eu falo de maneira bem sucinta, mas já mostra que eu tenho aí o repertório. Aí, lá no primeiro parágrafo, eu já mostro que eu tenho o repertório histórico. Então, são opções. A minha sugestão é que, de citação, você coloque entre 2 ou 3. Às vezes, se você colocar uma só, mas for uma citação boa, assim, bem convincente, às vezes ela consegue sustentar todos os seus argumentos, né? E no caso dessa redação, poderia ser uma redação de um argumento, ou de um único único repertório, porque está tudo muito ligado. Todo mundo que... É isso, então. Fábio, vamos agora anotar aí bem rapidinho quais são as red flags, né, de conteúdo, quais são as maiores apostas para o bloco 4, tá? Para o bloco 4. Eu já tinha falado isso na aula 2, a gente está hoje na aula semana 4, né? Falei isso na semana 2, tá? Todo conteúdo de isso é só para quem é de AFT, tá, gente? Se você... professor, sou do bloco 7, sou do bloco 2, sou do bloco 5. Aí você pede separadamente no privado que eu te passo os pontos principais. Faço uma pesquisa e te passo. Para o bloco 4, todo conteúdo de sociologia, psicologia aplicado ao trabalho. Direito do trabalho, 2 direitos constitucionais dos trabalhadores, você tem que levar pelo menos os 2 direitos constitucionais dos trabalhadores. Princípio da igualdade de salário, proteção ao trabalho da mulher, que é a Lei 14.457 de 2022, direito de greve, greve nos serviços essenciais e o trabalho, análogo ao de escravo e tráfico de pessoas. Um tema legal também de reflexão é a proteção do trabalho da mulher, que está lá no eixo 5, item 15. Uma outra coisa, segundo o Ministério, serão abordados pautas progressistas. Então, quando você... Por mais que você não tenha uma visão progressista, você tem que trazer essa linha ideológica para o seu texto. Ou seja, quando você for escrever, você vai escrever de uma maneira que você defenda o trabalhador. Beleza? Guilherme? Oi. Como aqui a gente tem o tempo, né, os outros também estão esperando, tem como depois você passar isso para o WhatsApp para mim, por favor? Tá. E aí, para anotar isso aqui, ficou muito, muito curto o tempo. E você manda, por favor, o WhatsApp. Eu vou tirar uma foto aqui. Ótimo. Pode ser, aí você manda no zap. Lá agora. Já pode encaminhar, legal. Aproveitando aqui, eu estou vendo o texto aqui que está na tela. Esse desenvolvimento aqui, ele começou com um período que está, pelo menos aqui, eu não estou vendo ele todo. Ele está com mais de 4 linhas. O tópico frasal não seria, eu entendo que, do que eu entendi, não seria algo mais curto, algo mais breve, para depois desenvolver o parágrafo? Maria? Pode repetir a pergunta, por favor? Deixa eu ler primeiro o parágrafo, que eu ainda não li, aí a gente continua. A atuação do governo nas finanças públicas ocorre por meio de instrumentos como a arrecadação de impostos, o controle dos gastos públicos e a definição de políticas econômicas que são amparadas pelo artigo 165 da Constituição Federal de 1988, que define as normas gerais pela elaboração e execução do orçamento. Essas medidas visam promover o equilíbrio das contas públicas, garantindo a prestação de serviços essenciais à população e estimular o desenvolvimento econômico. A pergunta dele é se o primeiro período de um parágrafo, se teria problema ele ter 4 linhas. Não tem problema. Na minha visão, não tem problema. Mas e o tópico frasal? Esse seria o tópico frasal de 4 linhas e meia, quase?
Não. O tópico frasal é a ideia principal do seu parágrafo. Qual é aqui, olha? Qual é o primeiro aqui, ó? A atuação do governo em finanças públicas. Aqui o tópico frasal, a atuação do governo nas finanças públicas. Esse aqui é o tópico frasal. Ah, entendi. Aqui o tópico frasal, ó. Aí depois nós vemos para a causa. Qual é a causa? Ocorre por meio de instrumentos como a arrecadação de impostos, o controle dos gastos públicos e de políticas, que são aparados, Aí, qual é a consequência? Essas medidas e assim por diante. Aqui, ó, tópico frasal, causa, consequência. Tá, só porque o Laércio, na outra aula, ele tinha comentado que o período era no máximo de 2,5 a 3 linhas, mas tudo bem, entendi. Não tem problema, não. Isso é muito relativo, tá, Fábio? Bem É, relativo. Eu ia falar isso, que de fato os períodos, a gente não sugere que eles sejam muito longos, porque a gente tem um número máximo de linhas por parágrafo, né? A minha sugestão é que sejam sempre de 5 a 7 linhas ali, no máximo. No caso, essa redação passou porque, de fato, os tópicos eram muito grandes, tá, gente? E eu não quis fazer tão sintetizado para ficar mais evidente para vocês. Porém, não é um problema, né? É mais uma sugestão. Aquilo que a gente... Porque nós, como professores, a gente sempre faz uma pesquisa daquilo que a gente considera mais assertivo. Mas não quer dizer que você colocar parágrafos de 4 linhas, ou parágrafos, não, períodos de 4 linhas, apesar que eu, de fato, acho um pouco extenso, mas depende muito do tema também. Porque tem tema, tipo, a gente trouxe um tema na aula passada, que ele era muito mais simples. Então, a gente tinha períodos bem curtos. Então, tudo depende muito da complexidade do texto. Então, é só Esse tema aqui é bem complexo, muito complexo. E, às vezes, é importante você só ponderar, porque alguns argumentos, eles vão ser mais desenvolvidos que outros, por conta da tese que você escolheu para sua redação. Entendeu? E aí, por isso que alguns períodos acabam sendo mais longos. Pode falar, Alexandre. Ficou claro aqui, gente, o que é o tópico frasal, qual foi o tópico frasal 1, qual é a causa e qual foi a consequência? Ficou claro? Conseguiu visualizar, Fábio? Conseguiu visualizar, Sônia? Sim, professor, eu entendi desde aquela hora que eu perguntei, aí ficou claro. Aí, quando o senhor colocou lá que as 3 perguntas ficariam na introdução, eu disse, pronto, então a resposta vai ficar no desenvolvimento. Tanto eu vou falar, como eu vou dar a causa e a consequência daquilo. Sim. E aqui dentro do desenvolvimento, você conseguiu visualizar também o tópico frasal 1, a causa e a consequência? Com certeza, consegui. Bacana. Podemos avançar para o próximo parágrafo? Sim. Ó, vamos buscar aqui, olha. Tópico frasal 2, A2 aqui, ó, na introdução, A2. Riscos e desafios associados a uma intervenção excessiva dos estados nas finanças públicas. Aí vamos colocar aqui, ó. No que diz respeito ao impacto das políticas fiscais e dos investimentos governamentais no crescimento, o direcionamento adequado dos recursos nas áreas proprietárias, como infraestrutura, educação e saúde, impulsionam a produtividade e geram empregos. Dessa forma, o governo contribui para o fortalecimento da economia e melhora as condições de vida da população. Por outro lado, um controle demasiado pode resultar em distorções no mercado e ineficiências na alocação de recursos. Vamos marcar aqui agora um por um. Deixa eu só abrir aqui o meu texto de apoio. O A2 aqui. Riscos e desafios associados a uma intervenção excessiva do Estado. No que diz respeito ao impacto das políticas fiscais, dos investimentos governamentais no crescimento. Então, aqui, ó. Impacto. Vou colocar de outra cor. Agora, como faz para tirar esse? Vou colocar de verde.
no que diz respeito ao impacto das políticas públicas, dos investimentos governamentais no crescimento, direcionamento, riscos e desafios associados a uma intervenção excessiva. Então, o impacto das políticas públicas, esse aqui é o nosso A2. Vou escrever aqui. A2. A professora Maria está aí? Oi, tá. Eu estou definindo aqui com eles o tópico frasal. Vou colocar aqui, ó. Ai, meu Deus. TF2, tá? TF2. E dos investimentos governamentais no crescimento, direcionamento adequado dos recursos para as áreas proprietárias, como a infraestrutura, até dessa forma aqui, gente, isso aqui tudo vai ser causa. Vou colocar aqui direcionamento adequado, recursos, áreas prioritárias, infraestrutura, educação, saúde, impulsiona a Não, produtividade. quando chega e impulsionam, já é consequência. Aonde? Onde Aí, depois de saúde, na linha 17. Impulsionam a produtividade e geram empregos. Já é consequência. Tá, então aqui a partir daqui já é consequência, ó. Dessa forma, o governo contribui para o fortalecimento da economia e melhora as condições de vida da população. Por outro lado, um controle demasiado pode resultar em distorções no mercado e ineficiências na alocação de recursos. Então, a gente tem causa de novo aí em controle demasiado, isso é a causa, e a consequência vai ser as distorções no mercado e até o final. Aí já é consequência. Tá claro para todo mundo, gente? Todo mundo tá conseguindo ver isso? Eu vou colocar isso aqui bem direitinho, para que eles consigam ver. Ó, então vamos lá. Vou colocar em azul. Ó, aqui tivemos o tópico frasal 2 em verde. Em amarelo aqui, nós temos causa. Aqui embaixo nós temos causa de novo. E em vermelho nós temos consequências. Consequência, e aqui nós temos consequência de novo. Consequência. Alguma dúvida? Pessoal cheio de dúvida aí, tá tão calado. Introdução. Não, deixa eu ver aqui. Já vi que a professora Maria não gosta de proposta de intervenção. Tá. Agora vamos para a conclusão. Eu acho que a Sônia levantou a mão. Pode falar, dona Sônia. Professor, nesse desenvolvimento último, eu poderia colocar só uma causa e uma consequência? Poderia. Para diminuir e ficar assim, eu sei que está claro, mas assim, na hora da prova, assim, a tensão é grande, né? Então, eu poderia colocar só um, no caso aí foi 2, né? 2 consequências, 2 causas. Isso. Responde essa, Maria. Oi, Sônia. Então, você pode sim, quem faz a seleção de argumentos é você, pode colocar menos. Eu coloquei mais porque isso enriquece até a questão de repertório, né? De mais informações que você traz acerca do governo, né? Sobre como isso influencia. Mas, se você preferir, você pode colocar assim como se você quiser, dentro desse parágrafo, você poderia colocar uma citação.
Então, essa seleção de argumentos, ela fica por escolha individual mesmo. Não é uma regra que tem que ter. Tanto que eu comentei com o Alexandre, né, no começo, que esse era um bom texto para ter esse paralelo aí de ideias, né? Porque aí a gente tem ideias relativamente divergentes, que a gente fala sobre geração de empregos, aumento de infraestrutura, mas também fala da questão do controle excessivo. Então, a gente traz aí 2 argumentos que não são necessariamente complementares, mas que também eles não se atrapalham, né? Eles coexistem bem. Um não deixa de existir por conta do outro. Então, você pode fazer a sua própria seleção de argumentos aí, tranquilamente. Beleza, entendi. Diante desse contexto, agora aqui na conclusão, torna-se evidente a importância de o governo no desenvolver estratégia. Calma aí, eu acho que eu escrevi errado. Deixa eu abrir aqui, tem até o texto. É a importância. Diante desse contexto, eu já corrijo, tá? Diante desse contexto, torna-se evidente a importância de o governo desenvolver estratégias eficazes para garantir a estabilidade financeira e fomentar o desenvolvimento econômico sem comprometer a eficiência do mercado. A transparência na gestão pública, a promoção da concorrência saudável e o estímulo à inovação são elementos-chave nesse processo. Em síntese, por meio de políticas bem planejadas e da busca por um equilíbrio entre intervenção estatal e livre mercado, é possível construir uma economia sólida e próspera para todos os cidadãos. Perfeito? Só tem uma palavrinha aqui errada, corrijo rapidinho. Vocês podem ver, gente, que agora que nós temos uma proposta de intervenção, aí, Rafael, você vai ver que eu não odeio proposta de intervenção, que é complexo, porque aí a gente tem a perspectiva governamental, a gente tem a importância do que ela faz, a gente tem também para quem ela faz, até porque a gente termina o texto falando sobre os resultados disso afetarem a questão da sociedade, e a gente traz um argumento todo trabalhando o meio, a ação, a consequência da ação, quem recebe a ação. Então, é um parágrafo um pouco mais extenso, assim, né? Mas uma proposta de intervenção bem estruturada tem vários fatores que, como eu falei, a gente poderia levar uma aula inteira só para trazê-los aqui para vocês, sem nenhum problema. Aí aqui a gente traz a resolução da problemática, a gente retoma o tópico 3, que a gente citou lá no primeiro parágrafo, por isso que eu falei que a gente ia fazer a retomada dos tópicos frasais em cada parágrafo, e aí a gente tem o desenvolvimento da nossa tese. Pode falar, Fábio? Eu queria só pedir para o Guilherme indicar aí o tópico frasal, as questões que foram colocadas no desenvolvimento em cor, para depois a gente fazer a análise. Aqui, ó, o tópico frasal 3. Tópico frasal 3, já... Porque o aspecto 3, né? Já está aí definido. Que basicamente a gente só repetiu, olha. Olha como está lá na introdução. Olha como está na introdução, Fábio. Cadê? Olha como está aqui na introdução. Como o governo pode desenvolver estratégias eficazes para garantir a estabilidade financeira? A importância de o governo desenvolver estratégias eficazes para garantir a estabilidade financeira. Viu? Praticamente igual. Legal. Tópico frasal 3. Maria, pode continuar comentando? Gente, desculpa. Calma, filha. Então, a gente tem aí o tópico frasal, que já está nítido. E aí, quando a gente vai falar de proposta de intervenção, a gente tem a questão do agente, né? No caso, o agente é quem vai fazer a ação. E, no caso, já está claro que a gente está falando sobre o governo, né? Então, é sobre ações do governo
para trazer os resultados propostos dentro desse último tópico. Aí, a gente já leu ele todo? Sim, só aplicar aqui para eles a causa e a consequência. Porque fica mais fácil a gente ir lendo por período, né? Eu acho que a gente diante desse parecer melhor. contexto, torna-se evidente a importância do governo do desenvolver estratégias eficazes para garantir a estabilidade financeira e fomentar o desenvolvimento econômico sem comprometer a eficiência do mercado. Então, tá aí, muito claro o nosso tópico 3, muito evidente. E o tópico 3, por si só, ele já é uma introdução de finalização, né? Aí a gente trouxe aí dessa maneira. Geralmente não, né? 90% das vezes que eu vou escrever um texto, eu não trago assim, de maneira tão evidente. Geralmente eu trago de maneira mais implícita. Mas como a gente falou, né? A gente queria que fosse uma redação para que realmente tudo ficasse bem às claras. Mas nos próximos textos, quando a gente for trabalhar a proposta de intervenção, vocês vão ver que eu vou trazer de maneira mais implícita, às vezes puxado ali por uma conjunção, entendeu? Para contextualizar. Nessa só ficou assim, bem escancarada, para que ficasse bem claro, para que nós conseguíssemos como eles tinham pedido na aula passada, aí a gente fez. Exatamente. Aí, pode ler o segundo período. Aí, ô Fábio, o exemplo aí de período longo, né? Período de 4 linhas. Nesse caso, a gente precisou, né? Porque a gente precisou fazer uma retomada aí do tópico frasal e realmente ficou um pouco extenso. Não é obrigatório, a gente poderia ter retomado isso aí de maneira mais objetiva, mas a gente trouxe dessa maneira aí e não houve uma perda, né? Porque como o texto todo se conversa, a argumentação tá bem coesa, tá bem coerente. Então a gente não teve uma perda por conta desse período longo, né? A minha sugestão também é que os períodos fiquem entre 2 e 3 linhas aí, mas nesse caso não trouxe nenhum prejuízo para a redação. Sim, nesse caso ficou muito longo também, porque a gente teve que trazer de forma muito explícita os tópicos frasais, né? Agora vamos continuar aqui, Maria, para demonstrar para eles a causa e a consequência e a gente finaliza. A transparência na gestão pública, a promoção da concorrência saudável, o estímulo à inovação são elementos-chave nesse processo. Então, nós temos Pode falar. Aí nós já temos a apresentação da causa, tá, gente? Ó, todo mundo tá conseguindo ver que isso é a causa, né? Tá tranquilo para todo mundo? E aí vocês vão ver que a consequência ela vem mais lá no final, porque a estruturação da proposta de intervenção, né, como ela tem vários fatores, ela permite aí que não precisa ser necessariamente um diretamente ligado ao outro. Às vezes a gente vai apresentar as consequências, dar uma desenvolvida nela e apresentar a causa, desenvolver um pouco ela e aí a gente traz as consequências. Em síntese, por meio de políticas bem planejadas e da busca por meio de políticas públicas. Acho que eu escrevi 2 vezes. Em síntese, por meio de políticas públicas bem planejadas e da busca por meio de políticas públicas bem planejadas, escrevi 2 vezes. Deixa eu apagar. Eu escrevi literalmente 2 vezes. Perdão, gente. Deixa eu apagar aqui. Acontece, ao vivo é assim mesmo. Gravado nunca tem isso, né? Por meio de políticas públicas bem planejadas. E da busca por um equilíbrio entre intervenção estatal e aí eu vou colocar aqui o meu erro, sem parênteses, tá? Mas até a linha 29, o final da linha 29, a gente ainda tem aí alguns exemplos de causas. E aí, do final da 29 para 30, a gente tem consequência. Em síntese, por meio e da busca por... Gente, ainda estou errado. Você pode, essa parte que você já leu, você pula ela quase toda e aí você vai por um equilíbrio. Deixa eu voltar aqui no meu texto. Em síntese, por meio de políticas públicas bem planejadas, assim. Deixa eu corrigir aqui agora. Não vai ficar ruim para eles.
Em síntese, por meio de políticas públicas bem planejadas e da busca por um equilíbrio entre intervenção estatal e livre mercado, é possível construir uma economia sólida e próspera para todos os cidadãos. Então, a gente terminou aí, e essa última frase a gente trouxe como consequência. Porque a proposta de intervenção, gente, o nome já fala, ela é proposta de intervenção. Então, o foco vai ser mais na causa do que na consequência. Isso acontece porque a proposta de intervenção são as maneiras que você tem, as maneiras que você usa, os artifícios que você usa para conseguir resolver a problemática, né? Que, no caso, a nossa grande problemática aí é se a grande intervenção do governo na economia do país, se isso é bom, se isso é ruim, enfim, esses são os pontos principais assim, que a gente trouxe, né? Então, é por isso que vocês perceberam que na proposta de intervenção, as consequências elas foi um pouco menor, mas a gente vai trazer também outras, que a gente pode trabalhar um pouco mais as consequências. Mas, de fato, a proposta de intervenção ela é mais voltada para as causas. Beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Não? Nenhuma dúvida? Não, professora, tá tudo ok. Tá, e aqui, por último, vai ser a consequência. Gente, eu acho que é isso, então, né? Vou dar uma última lida aí. Vamos abrir a câmera para fazer a nossa fotinha dessa semana, rapidinho? Cadê todo mundo? Eu gostei bastante, que hoje vocês estavam com muitas dúvidas. Cadê a Camila? Acho que eu não tinha visto a Camila ainda. Pronto, então é isso. Eu agradeço a presença na aula de hoje da Mentoria de Redação para o Concurso Nacional Unificado e nos vemos na próxima semana. Hoje é que dia? Hoje é quinta. Até sábado, meio-dia, eu envio as propostas de redação e eu vou pedir para que vocês enviem, gente, sempre até a terça-feira, até a terça-feira, meia-noite, tá? Você vai receber no sábado, então você vai ter sábado, domingo, segunda e terça, até terça, meia-noite, na virada de quarta. Porque a professora pediu um prazo de pelo menos 48 horas para a correção da redação. Para que sempre que venhamos para a aula, já a sua redação tenha sido disponibilizada. Caso você envie depois, envie na quarta, envie na quinta, aí vai demorar aí 48 horas para você receber, tá bom? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida gramatical? Aproveitar que a professora Maria está aí, já aproveita, já tira a dúvida. Oi, Fábio. Então, até esqueci de falar. Nas minhas redações aqui que eu tenho treinado, eu estou usando muito gerúndio. Tem alguma técnica para a gente eliminar isso? Porque o gerúndio acho que não é bom usar, não é isso? Não, porque o gerúndio, gente, para quem não sabe, são aqueles verbos terminados em ando, endo e indo. Tipo, falando, correndo, sorrindo. Eles dão uma ideia de ação presente. Que dá uma ideia de que a ação está acontecendo no momento em que se fala. Por exemplo, a aula está acontecendo. Então, é uma ideia de presente. Então, a minha sugestão é que você sempre use o particípio. Vai acontecer muito, porque é um vício. A gente escreve, até eu, mesmo com anos de prática aí, eu vou escrever, coloco coisas no gerúndio. Mas, no início, a minha sugestão é que você sempre volte para revisar. Porque sempre dá para você substituir o gerúndio por um verbo no infinitivo. Por exemplo, porque o infinitivo ele já vai dar ideia de futuro. Então, se for uma projeção futura, que são os verbos terminados em R, tipo falar, andar, correr. Então, às vezes você fala, ele está falando, e muda para um ele irá falar, ou ele falou, ou enfim, tem outras opções.
Então, se atentem a isso, é muito bom você ter lembrado, porque, de fato, não é muito bom, porque quando se trata de dissertação, a gente está trabalhando com fatos concretos. E se você coloca o gerúndio, dá uma ideia de que é uma coisa que está acontecendo nesse momento. Então, como que ele é um fato concreto se ele está em constância, né? Se ele está acontecendo. Então, é bom se atentar a isso. Mas a minha sugestão é prática mesmo, não vai ter como, mas sempre revisar o seu texto antes de enviar. Você dá uma olhadinha ali, que você vai ver que é bem fácil de substituir. Às vezes você vai usar a mesma palavra, só mudar o tempo verbal. E só para esclarecer, gente, só para lembrar, o particípio, que é aqueles terminados em a, do e, do ido, ou ito, dependendo do verbo, se ele for irregular, o feito, são verbos do passado, do tempo passado. Então, quando você quiser passar uma ideia de uma coisa que já aconteceu, particípio. Uma coisa que vai acontecer ainda, como pode acontecer muito nas propostas de intervenção, porque geralmente você está dando proposições futuras, infinitivo. Mas evitar, de fato, o gerúndio, porque ele dá essa ideia aí de ação presente. Mas é prática mesmo. Ok, obrigado, hein? Nada. Então é isso, gente. Eu vou enviar a nossa redação lá no grupo. Até sábado, meio-dia, vocês recebem a proposta de redação. Nessa semana não vai ter aspectos, tá? Vocês que vão ter que criar. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui na semana que vem. A gente vai trazer um tema, vamos criar os aspectos na hora com vocês e vamos desenvolvê-los. Beleza? Então, até lá, grande abraço e até amanhã, no máximo, a aula de hoje vai estar na plataforma, porque ela demora um pouquinho para renderizar. Como ainda está cedo, provavelmente eu vou tentar subir ainda hoje. Mas até amanhã, no máximo, ela está lá. Tá bom? Até mais, grande abraço e foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima, viu?